Olá, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Elaine Ranicetti. Aí você vai perguntar, doutor Gestão, Elaine Ranicetti, é sobre o que o assunto? A gente vai falar nessa loucura que existe no mercado dos tamanhos dos produtos. Você vai numa loja um tamanho, vai numa Magazine outro. Tá certo isso? Tá errado? Como é que o mercado encara isso? Então, é um papo muito gostoso. Você que é empresário, que segue o doutor Gestão, que é envolvido na indústria têxtil e vestuário, você que tem uma confecção, trabalha com facção, quer empreender no mercado, os meus seguidores de estamparia, de lavanderia, olha, vai ser muito legal, é um papo muito gostoso, que eu particularmente sou muito apaixonado, e é conteúdo de valor que eu trago para você, que segue o doutor Gestão aqui. Vou conversar com a Elaine Ranicetti. Elaine tem um histórico profissional bastante satisfatório, muitos anos envolvido na indústria têxtil. Eu tive o prazer de conhecê-la quando eu fui aluno, em 1995, 97, do Senai CETICT. O grande Senai CETICT formou grandes profissionais. Elaine já era formada por lá, em estilismo. Na altura do campeonato, quando aluno, Elaine foi professora e consultora também da instituição. Além disso tudo, ela tem mestrado em engenharia de produção, focado também em engenharia do produto na COP, ali da UFRJ. Se você não sabe, procura aí no Google. E também graduada em manequim, consultora na área da indústria têxtil e vestuário, e também procura fazer sempre ideias novas para que o mercado entenda que o produto precisa sim ter uma regra. Aquela brincadeira que eu sempre falo, a mulher não tem uma regra, o produto, as medidas, precisa ter uma regra. Elaine, muito obrigado você estar aqui, dispor do seu tempo, porque estou vendo aí, tá de atrás de você os manequins, você vive 24 horas envolvido com o manequim. Muito obrigado por você estar aqui. Não, eu que agradeço estar aqui, compartilhando um pouco, né, da minha trajetória com o trabalho que você faz, todos os confeccionistas, né, os empresários nessa área, que tem alguma dificuldade, a compreensão, ajudando na compreensão do que é esse mercado e na área de padronização de medidas para definir melhor os seus produtos, né? Então, como o Luiz Roberto falou, desde 1995, né, eu ainda na instituição... Elaine, só um pouquinho, porque quem está do outro lado aí, talvez você está estudando, trabalhando, viajando, dê uma pause. Após a vinheta, a Elaine vai abrir a caixa preta. Quer aprender, quer ter uma modelagem correta, quer acabar com essa loucura, dá um stop, dê uma pausa, que após a vinheta, Elaine Ranicetti trazendo para você como ter uma modelagem, como ter realmente uma medida correta para o seu produto. Espera só um pouquinho. Elaine, muito obrigado. Eu mandei você dar uma paradinha, porque é alto valor agregado. Quem está do outro lado precisa entender que é um conteúdo que tem que parar, tem que anotar. Então, você que está do outro lado, anote tudo que a Elaine vai falar, que vai te ajudar a acabar com essa loucura. Elaine, você começou, antes da vinheta, falar desse mundo todo. Se eu, antes da vinheta, falei para você que é uma loucura danada essas medidas dos produtos nas lojas de Magazine, o que você tem a dizer com isso e por que essa loucura toda? Precisamos diferenciar duas coisas. Uma coisa é medida do produto acabado, a outra é medida corpo. É o corpo que vai vestir aquele produto de acordo com a numeração que vai ser definida, né? Se é PMG, se é 40, 42, 44, né? Se vai ser uma numeração ou se vai ser por tamanho de letras, né? Então, assim, nós temos que definir, cada empresa vai ter que definir qual é o seu tamanho referencial, né? De acordo com o corpo. Então, eu vou escolher um padrão médio, se é um 40, meu tamanho básico vai ser um 40, um 42, um 38, dependendo, né, do público.
E, a partir dali, vai fazer a graduação para tamanhos maiores ou menores, tá? Então, assim, eu preciso, né, eu, empresário, eu preciso definir qual é o tamanho que eu vou trabalhar, qual o tamanho de corpo. E aí sim eu vou desenvolver toda uma coleção dentro desse padrão definido. E orientar, outra coisa que nós estamos vendo no mercado, que é a venda por e-commerce. Então, ali dentro da sua plataforma, você tem que ter essas tabelas de medidas referenciando cada tamanho, o corpo que vai vestir em relação aos tamanhos referenciais. Por quê? O cliente, às vezes, ele não sabe como é que eu vou comprar, qual o tamanho que vai me vestir. Então, ele tem que entender que veste de tanto a tanto, você pode jogar uma margem de segurança, mas quando são produtos mais ajustados no corpo, eu vejo uma margem de segurança muito grande, que se a pessoa que gosta da peça ajustada no corpo, ela não vai conseguir vestir. Então, começa o troca-troca, né? Que isso, para a parte de e-commerce, não é bom. Numa loja é diferente, porque o cliente vai, experimenta e define. Não, isso aí está muito grande. E aí eu quero comprar um menor. Eu sempre defendi isso pelo seguinte, quando a gente padroniza e informa o cliente, o que acontece? Ele entra numa loja, ele já sabe que ali é o tamanho dele, eu sou 40 aqui, ou M, dependendo do produto, né? E aí eu chego lá, eu gostei desse, e aí eu vou experimentar esse tamanho referencial. Tem coisa mais incômoda o cliente chegar numa loja e tipo, esse modelo. Não, nesse daqui eu visto 40, nesse aqui tem que ser um 38. Não, nesse modelo aqui tem que ser um 42. Isso é extremamente desagradável e é perda de venda, porque chega uma hora que o cliente está estressado. Então, em vez de ele levar 1, 2 produtos, 3 produtos, né, ou mais do que ele gostou, né, porque a compra é no impulso, ele acaba levando um ou não leva. Tenta voltar outro dia para não, né, achar o tamanho referencial. Então, acertar, né, na hora da primeira prova, na hora da primeira escolha, é super importante. O que eu vejo hoje na parte de e-commerce é o vai e volta. Então, essa informação tem que ser bastante didática para quem vai consumir, que não entende, porque às vezes eu vejo uma linguagem, eu pesquiso, né? E eu vejo umas linguagens extremamente, assim, bastante profissional. Para quem entende, né? Quem trabalha com isso, super prático, né? Super simples, comunicação perfeita. Mas o leigo, que ele não sabe e ele quer comprar, essa indicação, como ele tirar as medidas, qual é o tamanho dele referencial. Então, quanto mais didático, melhor o acerto do cliente, pelo cliente. Então, tem muito isso que a gente pode melhorar, a gente pode focar nisso. Seja qual for o tipo de produto, é comum esses acertos de trabalhar de acordo na medida do corpo do cliente. Eu aqui me vejo na minha cabeça agora, na memória, como é que você lidar, por exemplo, com alta costura? É mais complexo ou eu estou falando besteira? Não, no caso da alta costura, provavelmente você vai fazer algum ajuste no corpo do cliente. Então, isso facilita muito. Entendi. Então, ali eu vou ter, né, um corpo para trabalhar, para fazer os ajustes. É quase que uma alfaiataria, né? Você tem que ter todas as medidas do corpo daquele cliente. Até no C-Ticket, na época, havia, junto uma parceria com o TC Square, que havia essa demanda. A pessoa entra na loja, passa por um body scanner e tira todas as medidas. Essas medidas já vão já vai para a fábrica, vai fazer o ajuste daquela modelagem, já entra na linha de produção e em 24 horas o cliente recebe em casa a roupa ajustada ao seu corpo. Mas isso ainda é extremamente... Utopia, né? O body scan seria o melhor dos mundos, né, Elaine? O custo, né? O custo disso é muito difícil. Alto. É muito alto. Então, não sabemos quando vamos ter, né? O pessoal, você falou uma coisa agora de custo, cara, eu não vou entrar em detalhe para não desfocar do assunto. É a mesma coisa tal
confecção 4.0. Eu prefiro não entrar em detalhe. Eu participei de um fórum, cara, é muita viagem. O custo do maquinário é fora da realidade do mercado brasileiro. Da mesma forma que você falou no Bodyscan. O nego viaja querendo trazer tecnologia, como a indústria 4.0, da mesma forma tem um Bodyscan. Cara, ninguém está preparado para poder ter um Bodyscan, nem tampouco o maquinário que usa na indústria 4.0. Pelo tempo, né? Desde aquela época até hoje, é assim, muito tempo e o que nós temos hoje? Em breve, eu não sei se funciona já, mas eu li há um tempo atrás e depois eu não busquei mais, mas é interessante até todos buscarem, que vai ter um scanner pelo celular. Eu vi também isso. Passa, mas eu não Sim. sei, porque assim, como eu sempre estudei isso e eu sempre pesquisei, fui direto na fonte, existem as distorções. Entendi. Quer queira ou não, existem as distorções. E a gente trabalhar isso em um tamanho, ok. Mas quando você faz a graduação, né, amplia e parte para outros números, a distorção vai se multiplicando. Então, é algo que a gente tem que discutir mais, tem que estudar mais, para que não haja essa perda, né? E quando a gente, lembrando, e quando a gente fala em perdas, a padronização, ela é exatamente para enxugar essas perdas. Nossa, o que a gente trabalhava no passado e para o que a gente trabalha hoje, em termos de conhecimento, que, assim, infelizmente, algumas faculdades a maioria das faculdades, ela não vai fundo na parte técnica. E aí lança o profissional e acaba que esse profissional ele não tem esse conhecimento técnico para atuar, né? Então, se perde muito. A empresa tem que buscar esses profissionais que muitos têm o interesse e vão buscar por si só. Algumas escolas fazem esse ensinamento, passam essas informações, têm os exercícios, trabalham esse profissional para que ele chegue numa empresa e reduza esses gastos, essas perdas, né, na hora de desenvolver uma coleção. Uma coisa é você ter uma coleção de 20, 30 modelos, outra coisa é de 400, 500 mil modelos. Sim. Então, depende do porte de cada... E as perdas, elas são proporcionais ao volume de peças, de modelos de uma coleção. Então, conseguir já, em termos de consultoria, que eu já trabalhei muito, em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Masculino, feminino, infantil, malha, tecido plano, couro, tudo. Então, linha praia, lingerie. Então, eu tenho uma visão muito ampla dentro desse cenário. O que a gente pode melhorar em termos de definir as medidas de cada produto. Então, eu volto a dizer, tem que ter muito, saber diferenciar muito sobre o que é medida corpo e o que é medida de produto acabado, mesmo porque a gente até conversou, né, Luiz Roberto? Sim. Sobre padronizar produtos acabados. Isso é algo também super importante, é um ponto muito importante para a gente tocar nesse momento. Porque eu posso padronizar um produto acabado de uma coleção. Então, eu tenho... a coleção hoje, a saia é mid. Onde que é o mid dessa temporada? Né? É acima do joelho, é no meio do joelho, abaixo do joelho. Então, eu vou, dentro da minha coleção, eu vou dizer o tamanho, o comprimento da saia, do vestido que eu vou trabalhar. Boca da calça, tem horas que está mais apertada, tem horas que está reta, tem horas que está pantalona, e isso eu posso padronizar. Né? E o restante, as medidas de quadril, cintura está alta, cintura está baixa, tudo isso eu vou padronizar dentro de uma coleção. O exemplo da t-shirt, uma hora ela está super ampla, outra hora ela está mais ajustada, baby look, mesmo no masculino, manga mais curta, outra hora a manga está quase aqui na dobra do braço, né, no cotovelo.
o ombro está no lugar, daqui a pouquinho o ombro está mais embaixo, como eu vou padronizar isso? Apenas de coleção para coleção. Mas mesmo ela sendo ampla ou justa no corpo, o que eu projetei como estilista vai vestir aquele corpo naquele tamanho. Então, o meu tamanho básico tem que vestir o corpo com essas e essas medidas e proporções. É esse que tem que ser diferenciado e que eu, às vezes, me deparo com muitas dúvidas em relação a isso, tá? Então, assim, a gente pode conversar muito sobre isso, é um assunto que, né, a gente tem um universo grande, né, para se trabalhar. Então, seria isso, a gente tem muito a se trabalhar, essas dúvidas para serem tiradas, né? E eu não sei, na sua opinião, o que você também acha, assim? Então, como é que o mercado tem visto o seu trabalho, dessa padronização dos lugares que você já passou, do trabalho que você faz com o manequim, que é um trabalho diferenciado, um trabalho muito respeitoso, as empresas que você já passou, eles conseguiram padronizar e acabar com a diferença, porque que eu entendi? Para quem tem marca, acertar isso é melhor para quem trabalha com magazã, lá nos magazãs. Então, essas empresas que você já passou, passa pela minha cabeça que eles conseguiram resolver essa diferenciação de tamanho de produtos, né? Sim. A gente já... Bom, a gente está há 20 anos no mercado, a gente vende para o Brasil de norte a sul, leste a oeste, né? Manequins. Então, assim, fundamentou. Não estou dizendo que a gente tem a nossa pesquisa... terminei minha pesquisa em 99. Não é que eu use o mesmo padrão, a mesma conforto. Não, a gente vai mudando aos poucos. Não tem, assim, nada muito bruto. Existem questionamentos, né? Que agora tem um assunto que está em voga, né? Se a mulher brasileira ela é mais quadrada. Eu tenho, né? Assim, todo o meu trabalho, toda a minha percepção, ela é fundamentada nas vendas dos manequins. Mesmo porque a gente tem o nosso padrão de estudo, tá? De vez em quando a gente muda um negocinho aqui, aqui essa curva é conformação, a gente não muda as medidas. As medidas são padrões. O que pode mudar é a conformação. Então, houve um estudo muito criterioso o que era o corpo da mulher brasileira. Para quem está do outro lado, Elaine, a gente que é apaixonado, eu entendo a sua linguagem, até para poder filtrar melhor. Claro. Para quem está do outro lado, quando você fala, não é as medidas, você falou uma outra palavra agora aí. Conformação do... Isso, tenta esmiuçar melhor para a galera entender isso. Então, vamos lá. Medida de busto, cintura e quadril. É padrão, estudado aquelas padrão medidas. dos tamanhos tradicional, 38, 40, 42 já tem um padrão. Isso. E aí, a outra coisa é o estudo da conformação, as curvas do corpo que tem, por exemplo, nossos manequins foram anos de estudos e testando, e fazendo, e medindo, analisando, fotografando, muito trabalho de imagem, fotografia. E assim, para ver qual era a curva que ia atender o maior número de pessoas. Entendi. Né? Que, no caso, seria o público consumidor. Então, não é um trabalho aleatório. Que nenhuma vez eu fui fazer um trabalho para uma cliente, fui com ela, né, para a Índia, porque a produção dela toda na Índia. Aí cheguei lá no escritório, eles falaram assim, olha, nós fizemos um manequim 40. Aí eu cheguei perto e falei assim, meu Deus do céu, que é isso? Eu não estou acreditando, porque a conformação era algo assim totalmente fora do padrão da mulher brasileira. Uhum. Né? E aí eu falei assim, você entendeu porque suas roupas chegam com problemas? Né? Então ela reclamava que era problema de decote de cabo, mas não era só isso, claro que não era só isso. Mas aquilo ali foi tão real para mim, tão fundamentou tanto, que não adianta você ter as medidas, né? Busto, cintura e quadril,
a conformação é que vai te dar o diferencial. Para o bom caimento da tua roupa, você precisa ter essas conformações. Por exemplo, nós temos a linha plus size. A conformação, ela não muda. Eu ia falar exatamente sobre plus size. O que eu entendo, eu vi algumas marcas até recentemente que me chamou para atender, aí eu achei até ideia legal, nada de novo, é muito de encontro àquilo que você está falando. Eu vou ter 38A, 38B, 38C, eles colocaram 38 por letra, exatamente o que você acabou de falar. O 38 com uma medida, o 38A com uma medida, o 38B com outra, o 38C com outra. É um trabalho, assim, muito riquíssimo, né? Essa empresa, essa marca que fizer isso, vai ser realmente diferencial no mercado. Agora, é muito trabalhoso fazer isso também, né, Elaine? Sim. Olha só. Eu vejo... Uma coisa é o seguinte. Existe ainda... Eu acho que caiu muito. As pessoas querem se vestir e querem... O público está extremamente exigente. Ele quer que a roupa vista e caia bem, né? Vou comprar agora os vestidos tipo chemisier, tipo um camisão, né? Sim. Você veste, a mulher, se ficar levantando aqui na frente, perde toda a elegância. Então, são aqueles toques na modelagem, no caimento da roupa, que vai te dar o diferencial. Aí a pessoa se veste, olha no espelho e não consegue sair com a roupa, volta para o armário e fica naquela. Se a roupa veste super legal e se sente elegante, né, bem vestida, ela volta lá e compra mais 1, 2 peças, porque ela gostou, né, se sentiu bem. Então, assim, o cliente está cada vez mais exigente. E nós temos que trabalhar essa qualidade. Como? Essa história da conformação, tá? Das curvas, do caimento, das linhas que se vai trabalhar, né, no corpo do manequim, para fazer uma análise. Não precisa... Você pode trabalhar na modelagem plana, mas na hora de fazer a análise, você pode jogar no corpo padrão, né, técnico padrão, para ver se a altura da cava tá legal, se a curvatura, né, tá legal, se tá levantando aqui na frente, se o colarinho tá empurrando o pescoço. Enfim, 1000 detalhes você pode avaliar só vestindo a roupa no manequim padrão. Por exemplo, eu não sei se essa marca, por exemplo, você está falando 38A, B, C, D. Quando eu fiz a minha pesquisa lá atrás, qual era o meu sonho? Trabalhar com a numeração curto, médio e longo. Legal. Parece que no Japão já é assim, né? Você entra no shopping, tem andares diferentes. Então, Elaine, se partir desse princípio, a grande verdade é a seguinte: não tem como padronizar as medidas, é quase que impossível, né? Porque às vezes você é 38, eu sou 38, eu quero 38, eu visto 38, mas eu tenho uma medida diferente da sua, e você também é 38. Então, como é que vai padronizar isso? Eu posso ser um 38 baixinho, pode ser médio. Hoje a gente tem a geração gigante, né? Essa geração tá com 1,80 m. Garotas super novas com 1,80 m. E aí? Sim. Então, temos que ter muito discernimento na hora de criar uma coleção. Porque se eu não tenho condições, porque imagina, você comercializar uma grade, né? É o que acontece na área de lingerie. Então, eu tenho o 34A, né, que é a copa do busto, versus o tórax. Eu tenho o A, o B, o C. Nos Estados Unidos tem o D e o E, né? Mas aqui a gente não consegue trabalhar com isso, porque, imagina, eu vou vender para uma loja, a loja é obrigada a comprar o A, B, C, D, e aí a grade vai ser gigante. É a mesma coisa do 42. Vai vender o PMG. P curto, P médio, P longo. É o M curto, médio e longo. Imagina, a grade que o lojista vai ter que comprar vai ter que ser muito gigante. Muito Talvez grande. isso funcione para uma loja de departamento. Isso enxugaria, assim, uma economia na área têxtil
de perdas de material, porque, por exemplo, se eu tenho as seções para as pessoas mais baixas, por que eu vou cortar toda a minha coleção com mais 20 centímetros de perna, Sim, de calça? Perfeito. Então, isso nas minhas consultorias, eu tive que mostrar para o dono da empresa em números o que ele estava perdendo, porque a criança de 6 anos tinha que comprar tamanho 8, e a mãe tinha que cortar a perna da calça. Só que de um tamanho para o outro, às vezes você tem um tamanho, a manga, o braço cresce muito, a perna cresce mais do que... Aí daqui a pouquinho é 2 centímetros, o outro, daqui a 5, 8 centímetros. A graduação é totalmente diferenciada. Eu não consigo graduar proporcionalmente como se faz com o tamanho normal, feminino, masculino, tal, parte adulta. E nesse caso, era a mesma coisa. Não dá para você trabalhar com toda essa subdivisão, tá? Bom, você estava falando, você estava falando de plus size, eu acabei te cortando, até para a gente poder finalizar com plus size, que tem crescido bastante. Plus size e ainda fast fashion, a variedade de produtos muito grande, né? O fast fashion virou uma febre em várias marcas hoje no mercado. Aí você começou a falar de plus size, eu acabei te cortando para levantar uma outra bola. Como é que entra o plus size nessa história toda, Elaine? Então, teve um aumento aqui na área de plus size, e cada vez os clientes querem tamanhos maiores, tá? E aí eu tive que fazer um estudo da conformação, porque não é só, aumentou na circunferência, não é. Na minha opinião, tá? Como profissional, não estou falando só na área de manequim. Não é isso. Na minha área, toda a minha história que começou com a modelagem. Eu modelei muito para empresas e eu brincava até que era bombeiro da modelagem, porque quando uma empresa não conseguia, com a sua equipe, desenvolver alguma modelagem específica, às vezes foi quando também o Brasil começou a exportar, trabalhar com ficha técnica, com tudo ali medido, private label e essas coisas todas, e faltava, assim, às vezes um detalhe ou outro. Eu chegava já na empresa, quando a camisaria masculina voltou para o slim fitted. Nossa, botar aquilo na máquina de braço com tanta curva, né? Era complicado na linha de produção. Vai cair minha produção. Vai, uma semana, depois volta tudo ao normal. Então, eu chegava na fábrica e falei assim, quero todas as costuras, eu quero a amostra de todas as costuras. Quanto que entra na lateral, pregando a manga, tudo, eu preciso de todas. Aí eles iam lá em cada máquina de braço e me davam a amostra. Aí eu modelava de acordo com a virada. Então, Entendi. Tinha máquinas que virava meio de um lado e 2 do outro. É um exemplo. E isso tudo você tem que jogar na modelagem para poder fazer. Então, voltando lá, essa coisa do tamanho de se trabalhar, por exemplo, na linha plus size, a gente foi estudando essa conformação, foi vendo o que precisaria mexer, as conformações. Nós temos uma linha aqui que é bastante interessante, que é uma linha sob medida, tá? A gente tem assim uns 10, 15, depende da época, às vezes 10, 15% é de uma linha sob medida, porque a gente faz para televisão, para teatro, né, o corpo do artista, né, às vezes já fizemos manequim para bailarinos, ou então a pessoa é fora da média padrão, então a gente faz, é muito baixinha. A gente já fez corpo até da Carmen Miranda. Legal. Né, para fazer a réplica das roupas, para colocar no museu Carmen Miranda, que até hoje não foi inaugurado, mas quem sabe futuramente. Enfim, então tudo a gente compila esses dados, a gente começou esse processo, porque é muito material que a gente tem, e para ver esses extremos, e principalmente nessa linha do plus size. Então é um estudo que a gente já vem fazendo há muito tempo.
e a gente pegou todo esse estudo, dentro da nossa linha, a gente vai até o 44, no máximo 46. 46 em diante, aí já entra a linha plus size. Não tá. graduaria direto, porque a conformação muda. Entendi. O corpo vai ampliando em camadas, é como se fossem camadas, né? Ele vai alargando, vai enchendo, mas só que chega uma hora que muda e eu não posso mais seguir aquele padrão. Já é uma outra, aí entra conformação. Conformação são as curvas que mudam, né? Então, a gente, a partir do 46, algum cliente ainda quer o 46, mas aí já entra na linha 46 Plus, porque se adequa melhor, tá? Então, nós temos esse estudo. E cada vez mais estão procurando tamanhos maiores para a gente poder estar atendendo esse público. E é muito interessante, porque, assim, mesmo sendo a linha plus size, às vezes eles querem, eu quero o meu com um pouquinho mais de barriga, outros não querem a barriga. Então, depende do que o cliente quer. Aqui é o que eu brinco, o cliente que cria junto com a gente, porque tem que atender. E, às vezes, a empresa tem um público já definido, né? Aquele público já está definido, não é um público de uma loja de magazine. Entendi. Né? Então, por exemplo, o meu trabalho de consultoria começou com as grandes empresas. Legal. Fala um pouco desse trabalho seu de consultoria e depois a gente termina o vídeo, o pessoal está do outro lado aqui e vai falar o que esse de manequim bonito, como é que é? Como é que funciona? Depois tu dá um feedback para a galera aí, como é que funciona o teu trabalho da empresa Draft Manequins. Tá. Então, eu comecei fazendo consultoria quando saiu a pesquisa, as pessoas descobriram, né, também que eu era do C-Ticket, aí eu comecei, fui chamada Marisol, Legal. Né, e Marisol, aí teve várias empresas, Brandili na área infantil. Brandili. A Marisol foi desde o recém-nascido até o adulto, né, até a linha Plus. Tiveram tantas, já fiz trabalho junto com o pessoal da Walmart, Pernambucanas, Riachuelo, né, que é junto, C&A, a gente faz Legal. Muito para C&A, e várias marcas grandes assim no mercado, Morena Rosa, enfim, a gente comercializa, a gente trabalha e trocamos informações e, sabe, é feito um estudo junto com o cliente e a gente chega no padrão. Eu não chego numa empresa nunca mudando a tabela daquela empresa, você não pode fazer isso. Você tem que ir analisando como estão trabalhando, como eu posso adaptar essas medidas padrão para depois você, né, desenvolver e apresentar isso para o cliente, consumidor. O que ele vai vestir, qual é o tamanho referencial dele, quais são as medidas, em que roupas, em que tamanho eles vão estar vestindo, escolhendo as roupas. Isso funciona super bem, mas é um trabalho, é um processo. E depois eu comecei a fazer também para pequenos, né, para lojistas ou então pequenas marcas. Hoje é uma tendência assim muito grande, porque o aluno sai da faculdade e monta a própria marca para vender no e-commerce. Vende pelo Instagram, Facebook. Virou uma febre, mesmo na faculdade, lá no CETIC, tinha muito isso. Assim, eu acho interessante, mas no mercado de confecção, eu falo para todo mundo, Elane, você vai concordar comigo, ele é diferente de qualquer outro mercado. Então, o cara acha que aquele produto é legal, monta o e-commerce, eu vou vender. É muito distante do que ele imagina. Só fazer isso... mas volta lá no início, como eu falei. As faculdades, hoje, elas não focam nessa parte técnica. Então, o aluno sai cheio de ideias maravilhosas, indiscutível. E ele se depara no mercado achando que vai encontrar profissional para fazer. E é o que eu sempre falei nas minhas aulas. Você precisa saber para poder mandar. Dizer, eu quero assim.
Não está conseguindo? Senta e faz. E mostra como você quer. Isso não existe. Não existe. Então, eles acabam criando coisas essa que é a grande verdade. Né? Você cria coisas maravilhosas, coloca na mão de um outro profissional, e aí não é aquilo que você queria, você começa a ter perdas, e aí, às vezes, a coisa que poderia ser crescer, né? Ela para e, às vezes, até... Elaine, como é que é o seu filho aí, a Draft? Mostra como é que é o teu trabalho hoje no mercado da empresa Draft Manequim. Dá uma mostrada no manequim que está do seu lado esquerdo aí, e mostra para a galera como é que funciona, como é que você trabalha, que muita gente não tem conhecimento da sua empresa, desse trabalho lindo que você faz no mercado. Então, nós temos, na realidade, eu estou aqui numa área que... uma área linda, o cenário ficou muito bonito. O cenário ficou lindo. O almoxarifado aqui. Legal. Ficou show o cenário. A gente faz o controle de qualidade todo por aqui. Passadoria, controle de qualidade. Então, por exemplo, a gente tem todas as linhas. O masculino, que o nosso porte é mais atlético. Tem a linha feminina de todos os tamanhos, a gente faz o 34 sai muito pouco, o 36 sai, mas o carro-chefe é 38, 40, mais 40 até, e vem aumentando a base 42 e 44, que a gente vendia menos, mas agora ela passou a ser... Quando a empresa compra, ela compra todas as bases. Ela compra manequim 36, 38, 40, 42. Sim. E quando ela é pequena, quando é a empresa grande, que ela já faz a prova de roupa de toda a grade, principalmente se ela vai fazer lá fora, ela recebe, né, o mostruário com a grade e ela já faz a prova ali, já fotografa, já faz, se tiver que fazer algum ajuste, já faz. E aquilo passa a ser algo padrão para a empresa. Quando é uma empresa pequena, ela começa com tamanho básico. Aí ela vai escolher, o meu tamanho básico vai ser o 40, vai ser o 42, 38. Entendi. E aí ela, aos poucos, vai comprando. Ela toma um fôlego, vai lá, compra outro, até ela poder se organizar. Tem outras que trabalham, não, eu quero só o tamanho básico. Né? Entendi. Então, por exemplo, na Cantão, há muitos anos atrás, a pessoa, na época... fez um contato comigo, eu falei assim, Elaine, eu preciso do tamanho básico, porque cada hora são tantos fornecedores e eu não consigo. E as meninas que são compradoras também, elas precisam ver isso vestido, porque cada hora é uma que experimenta a roupa, né? E a gente se perde, porque ganhou um quilinho a mais, perdeu um quilinho a menos, isso já dá maior diferença na roupa. Aí eu cheguei lá, eles na época adotaram 38, e aí eu mostrei, na hora que eu fui lá, eu mostrei, olha, vamos lá, vamos experimentando as roupas. Ó, tá vendo? Não pode ultrapassar essa curva do manequim. Avançou, é porque a cava não tá legal, não tá no lugar. Então, só para quem está do outro lado entender. Tá enorme. Então, a pessoa que muita gente não entende, o manequim que está ali, você que está assistindo conteúdo em vídeo, não sei qual ano, qual mês, é como se fosse um manequim humano. Então, ela trabalha com manequim, como a Elaine tem um histórico de referência no mercado, tem toda uma formação. Essa era a carência do mercado. Então, você está do outro lado, mas eu quero contratar um manequim humano, vale a pena? Vale, mas toda hora você vai ter que chamar um manequim humano. Então, é melhor você ter um manequim da Draft Manequins. Uma coisa é um manequim dinâmico, que está lá se mexendo o tempo todo. Outra coisa é o estático. É o estático, você alfineta, ele não grita, né? Então, tá tudo certo. E, assim, é bastante interessante, porque essa coisa de experimentar, né? De estar ali, a coisa estática, né? Você consegue ver os detalhes. Que no corpo de uma pessoa você não vai ver. Às vezes a pessoa está na medida, mas o ombro é extremamente largo. Aí não é aquilo bem que você queria, então você vai lá e muda. E outra coisa que eu queria falar é que, como eu expliquei para vocês, eu comecei modelando e modelava muito, né? Tive meus tropeços no início, mas depois eu fui indo, me apaixonei pela técnica da modelagem tridimensional, que é você modelar sobre o corpo do manequim,
direto com o tecido sobre o corpo do manequim, e essa peça você já monta a peça piloto, passa para o papel ou... A famosa moulagem, né, Eliane? É a famosa moulagem. Algumas escolas chamam moulagem, que vem do francês, e draping, que é da escola americana. Mas aqui eu peguei, eu já falo modelagem tridimensional, que é trabalhar sobre o corpo do manequim. Abrasileirei. Então, assim, eu cheguei na história do manequim porque, como modelista, eu sentia falta do manequim. Eu procurei no mercado, não tinha. E outra coisa, como eu fiz o curso lá fora também, eu tenho uma formação, uma pós no FIT de Nova York, na escola de moda, né? E eu me apaixonei pela técnica do draping, que é a modelagem tridimensional. Aí voltei, quando eu chego aqui, nos manequins que tinham sido importados, primeiro não vestia a roupa em ninguém, nenhuma brasileira, né? Com formação totalmente diferente. E era ruim para alfinetar o tecido no corpo do manequim, que era duro. Entendi. Aí fui pesquisar, nossa senhora, fui pesquisando. E assim, na realidade, até a nível mundial, nós somos pioneiros. Pô, que legal, cara. Coisa. Depois veio lá fora e tal, alguma coisa assim, similar, mas não é o que eu sempre digo. Você chegou a importar, você chega a importar, vender lá para fora, os seus manequins? Então, a gente exporta hoje para a Colômbia, e eu estou recebendo muito pedido para representação em outros países. São pessoas que estão lá e conheceram o manequim, ficaram encantados. Nós temos uma linha, a gente já fez a visita, claro, a gente sempre, de praxe, né? A gente retornar para o nosso centro, para a faculdade que a gente se formou e levar o que você criou. Então, eu voltei ao FIT com o manequim, levei 2, uma com formação americana, que eu faço um pequeno ajuste para o americano, tá? Um pouco mais de busto, menos quadril. E levei o brasileiro, o padrão brasileiro, do mesmo tamanho. Nossa, todo mundo ficou encantado com o padrão brasileiro. E aí, conversando com um com o outro, houve uma mistura muito grande, muitos latinos, né? Essa migração, os negros, a malhação, a moda, Brasil como referência de corpo, né? Beleza corporal e tal. Os exercícios nas academias, as danças, todas disseram que o padrão do corpo da mulher brasileira, do público consumidor, mudou absolutamente. Entendi. Então, que o nosso produto atenderia. Então, ele atende bem, essa pesquisa, ela atende bem a América Latina e atende bem aos Estados Unidos. Tanto é que teve uma escola na Pensilvânia, Moore, que adotou o nosso padrão brasileiro. Legal. Né? E deixamos no FIT o padrão americano, que é dentro, aí vem de novo a conformação, as curvas do corpo estudadas, né? Que nós estudamos, eu estudei, para chegar nessa conformação, porém com as medidas, né, um pouco maior em cima e um pouco menor embaixo. Entendi. Porque, por exemplo, a mulher brasileira, ela não tem tanto busto. Ela tem, alguns estados, ela é mais assim, tem um trabalho maior de a mulher usando silicone, né? Então, a gente tem, às vezes a empresa até pede, eu faço, a maioria do meu público usa silicone. Então, a gente faz um tamanho maior no busto. Só isso. Às vezes não muda quase nada. Então, esses pequenos ajustes você pode até ter dentro de um produto usando a folga de vestibilidade, né? É um blazer justinho, não sei o quê. Eu posso dar. Meu público usa mais silicone. Então, eu deixo uma folga maior aqui na linha do busto. Isso já me resolve. Eu posso trabalhar dentro com um tamanho padrão. Entendi. Mas, quem quiser, a gente faz os pequenos ajustes para que a pessoa comece a trabalhar certinho ali com um padrão que eles definiram para o seu público consumidor.
Legal, Elaine. Olha, muito obrigado. Na verdade, não foi um bate-papo, foi uma aula que você deu, né? Foi uma aula-live, né? É uma aula-live. E a galera o mercado para modelagem, para o mercado que você defende, apaixonado, ele é muito carente. Por isso que eu achei que essa pauta desse bate-papo da gente vai ajudar muito empresário que vê o canal, empreendedor. E você que está do outro lado aí, você vai ter acesso aí ao site da Elaine Randset, para você poder conhecer o trabalho dela, saber com quem está falando e tentar, porque eu falo tentar, depende muito do empresário, depende muito do empreendedor. Você que dá aula, você que está em outro país, muitos brasileiros que moram lá fora, vejam lá no gráfico, vê o meu canal, Elaine, o meu Instagram, enfim, meu blog. Elaine, muito obrigado. Você que está aqui do outro lado, eu agradeço você ter parado aí o seu tempo, enriquecido. É um prazer enorme. Elaine, eu só tenho que te agradecer. Nossa, imagina, eu agradeço a você também por essa oportunidade de estar falando e estar podendo ajudar, né, a indústria, né, de confecção, que nem todo... A minha vida é essa, então isso para mim é um assunto que, se deixar, tem tantas coisas que eu já fiz, né, aqui com a Draft. É o que eu falo sempre, é uma troca. Isso que a gente está fazendo é uma troca, do conhecimento. A gente também está aprendendo sempre com os nossos clientes. Às vezes aqui a equipe fala assim, Elaine, você é louca, como é que a gente vai fazer? A gente faz. Eu sei como faz, eu faço. O cliente quer isso? A gente vai atender o que o cliente quer. O desejo do cliente. Né? E com isso, a equipe chega junto e a gente aprende também. Legal. É nesse momento que a gente aprende os desafios. Né? Então, eu fico muito feliz, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. De poder estar ajudando ou colocando alguma coisa, né? E vocês também vão ter o Luiz Roberto aí para qualquer dúvida também, entrar em contato. Vou deixar o site lá, vou te deixar os teus contatos e, com certeza, foi até bom saber o mercado para atender também, para resolver problema de modelagem tão avançado como você faz, eu não conheço ninguém que faz o que você faz dessa amplitude. Então, além de ter a empresa do Draft Manequim, tem aí a Elaine com um trabalho de consultoria. Olha, muito obrigado mesmo, você que está do outro lado, do lado direito, em cima, na hora da edição, você vai ter tudo nas minhas redes sociais e vai ter também meu contato de e-mail profissional e o meu WhatsApp. Elaine, mais uma vez, você enriqueceu esse conteúdo, enriqueceu a paixão que eu tenho para a confecção e a galera que segue o meu trabalho. Eu, sinceramente, só tenho a agradecer. Obrigada, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.